Olá, pessoas! Hoje eu vou falar com vocês sobre memórias de nossos ancestrais e como isso influencia nas nossas escolhas, né? Quando a gente fala de constelação familiar, a gente fala do nosso sistema. Nunca é só sobre a gente. Isso eu repito e repito e repito para que você perceba o quanto o nosso sistema nos influencia. E não é só o sistema familiar, o social também, não é? Mas falando do sistema familiar, existem muitos casos, um exemplo de prosperidade, né? A pessoa, ela tenta ser próspera e às vezes ela até consegue, mas ela dá um passo para trás ou ela se sabota. Já ouviu sobre isso? Sobre autossabotagem? Muitos de nós fazemos isso conosco, quando alcançamos quase alguma coisa e a gente dá um jeito de sabotar, sabe? Por quê? Porque talvez a gente acha lá no fundo, lá na nossa consciência, no nosso inconsciente, desculpa, que aquilo não é permitido, que aquilo não é seguro, me sinto culpado por chegar até aquele ponto. E tudo isso eu falo de uma maneira inconsciente, tá? Porque imagina, falando de memórias, para os nossos ancestrais, lá atrás, de repente foi muito difícil conseguir alguma coisa, né? Talvez a prosperidade para eles realmente não era uma realidade, né? Imagina as guerras que houveram, ou então a falta de comida, tiveram que movimentar. Muitos de nós viemos de famílias de outros continentes, né? Estou falando aí do povo brasileiro, que é uma mistura de muitos povos, ou então dos nativos lindos do Brasil, que também foram dizimados, né? Sofreram tanto. E aí a gente carrega conosco este medo, este sofrimento, essa falta de prosperidade. É uma memória que, mesmo que a gente não tenha passado por isso, os nossos ancestrais sim passaram e nós carregamos isso, assim como carregamos as informações genéticas, né? Que você tem esses olhos, essa cor de cabelo, de pele, como eu sempre falo, por conta da sua informação genética. Mas a informação da memória que nós temos dos nossos ancestrais influencia muito as decisões que nós vamos tomar na nossa vida. Nós falamos muito que temos, então, livre-arbítrio. Mas não é assim, né? O livre-arbítrio até um ponto que você conhece, pois a gente costuma estar numa bolha e a gente não percebe as outras possibilidades, porque foram os hábitos constituídos no nosso sistema familiar que trouxeram que a gente acreditasse que só aquele caminho era possível, ou só o caminho A e B é possível, mas o C não é para mim. Imagina que você vem de uma família que ninguém fez faculdade, e aí você foi o único que fez faculdade. Então você começou a colocar uma nova memória, né, aí na sua família, que estudar é possível, se quiserem. Mas pode ser que aí dentro de você sente um pouco, nossa, eu fiz a faculdade, mas será que esse é o meu caminho? Será que isso é possível? Será que eu tenho prosperidade com isso? Porque é uma nova memória que você está colocando para os novos que virão. Então, a memória dos ancestrais influencia como a gente vê a vida, seja então na confiança, né? Imagina então que alguém aí foi abandonado muito tempo atrás e teve que lidar sozinho com a família. Pode ser que tenha passado essa informação que confiar no outro não é seguro. E você, mesmo sabendo que tem tudo para confiar na outra pessoa, acaba não confiando, sempre esperando o pior. E não sabe por quê. Você nem teve uma experiência de alguém te passar a perna ou algo assim, mas você espera o pior do outro porque está no seu sistema essa informação. O que a constelação familiar te ajuda? Te ajudando a soltar essas amarras, esses emaranhamentos, que é o que a gente entra nesses nós, né, do nosso sistema, e a gente pode falar, olha, daqui para frente é diferente, isso não é meu. Você começa a reconhecer, a sua memória pode então
como que eu falo? Desculpa, ela começa a mudar. A memória, ela começa a se transformar em algo positivo, algo capaz. Está bem? Então, eu espero que vocês percebam onde estão os bloqueios. Se precisarem, façam sim constelação familiar, mas se entreguem ao processo, porque é uma filosofia e a gente, como a filosofia, é importante então ser percebida, é importante então a gente sair de alguns paradigmas antigos e dar vazão para o novo. Então é isso, eu sou Helena Pellicer, facilitadora em constelação familiar e terapeuta sistêmica. Um beijo para vocês.